Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de língua portuguesa. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o diário, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF35LP07, EF03LP12, EF03LP13, EF03LP17 e os escritores são D9, D15 e D14. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual diário, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, utilizar ao produzir um texto conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal, verbal e pontuação. Também referem-se a ler, compreender, planejar e produzir com autonomia cartas pessoais e diários com expressão de sentimentos e de opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema do assunto do texto. Os escritores estão relacionados a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, a identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a atividade da proposta 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de papel sulfite, de preferência coloridas. Esse material será necessário para possibilitar uma atividade na qual os alunos farão o uso de um diário pessoal com o objetivo de que conheçam a função social dele. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões de 1 a 4. Aproveitem o momento de resolução coletiva para observarem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não fizerem. A proposta da questão 3 pede que os alunos justifiquem a resposta da questão 2. Dessa forma, será possível perceber qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à explanação de uma resposta escrita e individual, na qual será necessário utilizar argumentos coerentes com a resposta dada anteriormente. Fiquem atentos e realizem as intervenções que julgarem necessárias.
Vamos agora para a proposta atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um diário pessoal com o texto escrito ou apenas as imagens dele. Esses materiais serão importantes para ampliarem o conhecimento dos alunos sobre esse gênero textual, atentando para a sua estrutura composicional, funcionalidade, além de possibilitar sua apreciação. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. A proposta para a resolução da questão 2 a 4 é em dupla. Se desejarem, indiquem os alunos como será composto esses pares e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Citem para os alunos que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagirem com os colegas, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Além disso, possibilite que os alunos socializem seus conhecimentos, permitindo-lhes confrontar e compartilhar e trocar informações. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 5 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos. Observem também qual o nível de desenvolvimento em que se encontram em relação ao nível de escrita e realizem as intervenções necessárias. Professoras e professores, é muito importante que vocês incentivem os alunos a escreverem espontaneamente de maneira que eles revelem nessa escrita o estágio de desenvolvimento em que se encontram em relação à construção desse conhecimento. Sempre que for possível, promovam uma reflexão sobre as dúvidas que os alunos revelarem, possibilitando que eles mesmos cheguem às devidas conclusões. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um volume do livro do diário de Anne Frank e um equipamento multimídia para a exibição de um vídeo. Esses materiais serão utilizados como subsídio para proporcionar aos alunos uma atividade na qual realizarão a apreciação dessa renomada obra literária. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 1 possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre os conteúdos abordados. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e reescrita.
Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de cartolina e canetinhas hidrográficas. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos a escrita de um cartaz com as principais características do gênero textual diário. O cartaz subsidiará o planejamento e, posteriormente, a escrita dos textos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual diário. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que preparem antecipadamente um local na escola, de preferência ao ar livre. Levem a folha de cartolina com as características do gênero textual diário, construído na atividade anterior. Ela será utilizada também como subsídio pelos alunos durante a escrita do texto diário. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Lembrem-se de orientar os alunos a consultarem o planejamento do texto realizado na atividade anterior, antes de iniciarem a escrita do texto, e relembrem informações importantes sobre o gênero textual diário, tais como: o diário é um texto datado, normalmente tem como leitor o próprio autor. Pode citar alguém real ou imaginário, pode ou não conter assinatura, é escrito em primeira pessoa. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cadernos pequenos, giz de cera, canetinhas hidrográficas, lápis de cor, papéis coloridos, adesivos, cola, revistas para recorte e tesouras. Esses materiais serão necessários para a decoração do caderno, possibilitando aos alunos uma atividade lúdica envolvendo a função social do gênero textual diário. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles, orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Professoras e professores, a autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa.
Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo!